Muito bem, estamos de volta. Seja bem-vindo a mais um episódio do podcast Motiori, o nosso lugar na internet para plantarmos sementes de transformação e para a gente promover boas conversas. Carlinhos Vilaronga por aqui falando com você da província de Shizuoka, para você que nos acompanha no aplicativo de áudio, editado bonitinho em formato podcast enquanto você está na academia ou lavando louça. Muito legal ter você por aqui, que felicidade. Para você que está ao vivo acompanhando essa gravação no YouTube, Facebook ou Instagram, boa noite para você, que maravilha, palminhas para você que está aqui com a gente. Hoje, a nossa meta, o nosso objetivo é a gente conversar um pouquinho sobre como pais podem contribuir para o desenvolvimento emocional saudável das suas filhotinhas, das suas filhas. Isso porque nós estamos no finalzinho do agosto lilás, que é também um mês onde a gente fala do Dia dos Pais. Então, por que não juntar as duas coisas e pensarmos um pouquinho na contribuição positiva que um pai pode ter no desenvolvimento emocional saudável de uma filha, ou se você for um tio que tem uma guriazinha na sua guarda, ou se você for um avô que tem uma guriazinha na sua guarda, como é que você, figura masculina, pode ter uma contribuição aí positiva para o desenvolvimento saudável da guriazinha dessa menina, que seja neta, sobrinha ou filha. Seguinte, se você acompanha aqui o Motiori, não esquece de assinar o feed no aplicativo de áudio que você está usando. Se você estiver no YouTube ou no Facebook, segue a gente para saber quando tiver outras gravações. E uma coisa muito importante também, se você for comprar na Amazon, não esquece de usar o nosso link de afiliado, porque a Amazon, ela repassa umas moedinhas pra gente, e isso a gente investe na produção do podcast e viabiliza a gente aumentar a qualidade da produção, a gente fazer mais projetos, ir atrás do povo para fazer, por exemplo, um podcast presencial, e essas pequenas atitudes de comprar pelo nosso link viabilizam isso. Eu quero agradecer também o apoio do Projeto Tsuru, que está aí dando uma força para a gente, liberando a psicóloga Janaína Shimba, que inclusive já vou dizer um oi para ela. Boa noite, olá. Boa noite, Carlinhos. Boa noite, Japão. Bom dia, Brasil. Muito bem, nosso desafio hoje é falar como nós, pais, podemos contribuir para o desenvolvimento saudável de nossas filhas. Não é o meu caso, tenho 2 meninos, mas tem gente que tem meninas. Então, para quem tem menina, como é que o pai pode ter uma contribuição saudável para o desenvolvimento dessa guriazinha? Mas para a gente começar esse rolê, algo que estava na minha mente durante o trabalho, quando a gente pensa em desenvolvimento saudável, a gente pensa em etapas. E aí fiquei pensando eu lá no trabalho, o que será que acontece na cacholinha de uma criança enquanto ela está crescendo? Porque a gente tem mais ou menos aquela ideia, sei lá, com tantos meses vai virar no berço, com tantos meses ele vai sentar ou ela vai sentar no berço, com tantos meses vai conseguir engatinhar, com tantos meses vai andar, e a gente tem mais ou menos essa ideia externa de coisa que a gente vê, vai pegar na mão, vai segurar uma madeira, vai falar a primeira palavrinha. Mas, e no caso do que está acontecendo lá de dentro que a gente não enxerga? Então, por favor, senhorita Janaína Shimba, psicólogas, nos ajuda a entender o que está acontecendo na cacholinha das crianças nessas etapas do desenvolvimento, da gente desenrolar esse trem aí de como é que o pai pode contribuir positivamente para o desenvolvimento da sua filha. Muito bem. Antes de mais nada, quero te agradecer pelo convite. Você sabe que sempre que eu participo, para mim é um prazer. Eu gosto muito de falar. Quem me conhece sabe. Gosto muito de falar, é ótimo. Eu gosto de falar. E principalmente, acho que fazer podcast, né, informar as pessoas. Então, muito obrigada mais uma vez. Sempre que for possível, sempre que a gente conciliar as agendas, pode ter certeza que eu sempre vou participar com muito prazer, com muito carinho. E eu quero agradecer também ao Projeto Tsuru, né, mais uma vez, por me liberar para fazer essa live com você, e mandar um beijo principalmente para todos os psicólogos do Projeto Tsuru. Palminhas para eles, palminhas. Porque dia 27 de agosto foi dia do psicólogo. Olha que interessante, eu não sabia não. Exatamente. Não só, obviamente, para os psicólogos do Projeto Tsuru, mas para todos os psicólogos, né? Esse trabalho maravilhoso que nós fazemos aí de acolher, de ouvir as pessoas, de possibilitar com que as pessoas possam se tornar seres humanos melhores, né? Cada vez mais. Muito bom. Bom, temos algumas coisinhas aqui para falar, né? Na verdade, é um assunto bem extenso, bem complexo, inclusive. E quando você me convidou para fazer essa live, né?
eu fiquei pensando, principalmente, me passou um filme na minha cabeça, eu fiquei pensando na minha relação com o pai, né, com o meu pai. Uhum. Então, infelizmente, meu pai faleceu, eu tinha 12 anos, né, eu estava entrando na adolescência, a gente vai falar dessas fases agora, e aí eu, graças a Deus, né, eu tive uma relação boa com meu pai, né, eu tive uma infância muito bacana também. Meu pai, eu era mais apegada com meu pai, né, minha mãe já era um pouquinho mais rígida, assim, né, minha mãe era mais brava, mas meu pai, como minha mãe trabalhava muito, que minha mãe era cabeleireira, então aos sábados principalmente era o dia que eu ficava bastante com ele, né? Meu pai me acompanhava nas lições. Então me passou um filme assim, sabe? Foi uma lembrança muito positiva, né? Uma lembrança, uma saudade, mas uma lembrança muito agradável, né? Dos momentos que eu tive com meu pai. E aí eu fico pensando, né, que infelizmente nem todas as pessoas, obviamente, né, nem todas as mulheres, infelizmente, até pela experiência que eu tenho de atendimentos, puderam, né, ter essa oportunidade de vivência, né? Isso é muito triste. Mas enfim, respondendo a sua pergunta, falando um pouquinho das fases de desenvolvimento, como você sabe, né, e para aqueles que não sabem, eu atuo aqui no Japão, atendo os brasileiros aqui e também atendo os brasileiros que estão no Brasil. E eu utilizo a abordagem da psicanálise, né? Então, dentro da psicologia existem diversas abordagens e aí cada profissional escolhe aquela abordagem que mais se identifica. Dentro da psicanálise, existem algumas questões para a gente poder falar quando a gente trata dessa questão de relacionamento de pai e filha, ou pai, filho, mãe, etc. E falando um pouquinho dessas fases do desenvolvimento, Freud, né, ele classificou uma, duas, três, cinco fases. E aí eu vou falar de uma maneira bem geralzona, para depois explicar o que essas fases, né, o que isso tem a ver, principalmente com a estruturação da personalidade das meninas, né, das pessoas aí, das crianças que vão se tornar futuras mulheres aí que estão em formação. Então vamos lá, nós temos a fase oral, anal, fálica, a fase da latência e a fase genital. Quando a gente fala dessas fases do desenvolvimento para a psicanálise trabalha muito, né, com a questão do desenvolvimento assim também psicossexual. Então a gente fala também da questão da libido, né? Quando me refiro à libido, eu não estou falando exclusivamente da libido para que haja a relação sexual, né? Porque se eu vou começar a explicar a questão da fase do desenvolvimento na criança, é óbvio, né, que uma criança que está em formação não sabe, né, nem passa pela cabeça dela o que é, por exemplo, uma relação sexual. Então, quando a gente fala de libido, é a energia, na verdade, nós temos as nossas zonas erógenas de acordo com a fase de desenvolvimento na qual nós estamos inseridos, né? É onde a gente sente prazer. Então, quando a gente fala da fase oral, o que acontece com a fase oral? A gente vê lá um bebezinho, né? O bebezinho, ele tem contato, ele e a mãe, né? Ou ele e alguém que cuida, né? Então, é um bebê 100% dependente, né? Se não tiver ninguém para alimentá-lo, se não tiver ninguém para ampará-lo, né, ele vai morrer. Né? Obviamente, ele não consegue sobreviver sozinho. Então, quando a gente fala da fase oral, a zona erógena desse bebê, dessa criança, está na boca. Né? Então, ele sente prazer exclusivamente na boca. Então, é onde, por exemplo, ele é amamentado, né? Onde a mãe ou o cuidador, ou quem quer que seja, vai lá e dá comida. Né? Então, a relação que ele tem, basicamente, ele, na cabecinha dele, né, é só a mãe, né, que existe ali entre ele e a pessoa que o cuida, né? Ele não consegue perceber, obviamente, que existem outras pessoas ali ao redor dele. Então, porque sempre que ele chora, sempre que ele precisa de alguma coisa, é alguém que vai estar lá para poder fazer esse papel de cuidar, tá? Então, a fase oral vai do 0 a 1 ano aproximadamente. Depois dessa fase, a gente tem a fase anal, né? A fase anal, ela vai do 1 até os 3 anos aproximadamente. Então, é uma fase muito interessante, porque é nesse momento que as crianças, que os pais principalmente, né, começam a desfraldar, né? É aquele processo de tirar a fralda, né, para a criança. E é muito interessante porque na fase anal, o prazer, né, a zona erógena é no ânus. Então, o que acontece com tudo isso? O
quem teve filhos, né, eu não tenho filhos, mas quem teve filhos consegue perceber isso muito claramente. As crianças, elas sentem prazer, por exemplo, em manipular as fezes. Né? Não sei se, né, como você já tem 2 filhos, talvez você já tenha, não sei se você presenciou isso, mas é muito comum, né, as próprias crianças brincarem com o cocô, né? A gente adulto, a gente acha isso estranho, né? Que coisa esquisita. Mas para a criança, na cabecinha dela, ela não sabe. Então ela está entendendo que ela produz alguma coisa, né? O que ela produz? Alguma coisa que sai dentro dela. É uma coisa muito louca, mas é verdade. Então, nesse momento da vida dela, o prazer, a zona erógena, né, é no ânus. Depois a gente tem a fase fálica. Essa fase fálica é uma fase muito interessante, que é uma fase que vai dos 3 até os 5 anos. O que acontece com a fase fálica? A fase fálica é onde, nesse momento, né, a criança, acontecem algumas mudanças, né, a criança começa a perceber algumas questões ali na vidinha dela. Então, por exemplo, a zona erógena da criança, tanto do menino quanto da menina, está concentrada nos órgãos genitais. Uhum. Então, é nesse momento que o menino descobre que ele tem um pênis, e é nesse momento que a menina descobre que tem uma vagina, mais precisamente um clitóris, né? Por incrível que pareça. Então, é muito comum também, né? Eu já atendi pais, assim, desesperados, né? Que me procuram, falam, ai, meu Deus, meu filho estava se masturbando, doutora, que coisa horrível. Assim, a criança, né, no caso o menininho, ele descobre que ele tem um pênis, então o que se passa na cabecinha dele? Se ele ficar manipulando, aquilo dá prazer, mas não é esse prazer voltado para um ato sexual, obviamente, né? A criança não tem noção Seria, disso. talvez, na vida de um adulto, aquela pessoa que tem... quando você tá com aquela coceirinha nas costas, que você dá uma coçadinha nas costas, assim, é prazeroso porque você tem uma pele sente, ou uma coçadinha na orelha, né? Não é algo que é provido de conotação sexual, no caso, né? É tato, né? Sim, É pele, né? mas exatamente. Então, a energia concentrada ali. E a menina também descobre, né, que ela tem uma vagina, mais precisamente um clitóris, né? Por incrível que pareça. E aí que existem algumas questões muito interessantes para serem abordadas aqui nessa fase fálica. Até então, né, tanto a menininha quanto o menininho, até então eles não tinham percebido até então a existência de outras pessoas. É justamente nesse momento, né, que as crianças descobrem que existe uma terceira pessoa ali na relação deles, no caso, o pai. Né? Porque até então, tanto a menina quanto o menino só conhecem a mãe, porque a mãe cuida, a mãe ou o cuidador, né? Quando eu falo, né, nessa questão de mãe, né? Não estou falando da mãe, pode ser uma outra pessoa que exerça esse papel, né? E aí o que acontece? Como essa criança está descobrindo o órgão genital, o que acontece? Muitos pais, né, eles, quando veem uma situação dessa, o que eles automaticamente fazem? Olha, menino, tira a mão daí, né, não pode ficar colocando a mão no piu-piu, né, vou cortar, né, vou te bater, começam essas ameaças. A mesma coisa com as meninas. E aí, tem uma questão também muito interessante, que é quando surge também o complexo de Édipo. Né? Eu não vou me estender muito nessa questão do complexo de Édipo, porque senão vai ficar muito técnico, mas basicamente o que seria, né? Quando a gente fala de complexo de Édipo, é aquela história, se vocês pesquisarem no Google, vocês vão entender um pouco de uma maneira mais profunda. Mas diz, assim, de forma bem resumida, que o Édipo, né, matou o pai, né, para poder, e se casou com a mãe. E quando ele descobriu, né, que ele tinha se casado com a mãe, teve 4 filhos e tudo mais, a mãe, quando descobriu, se matou e ele furou os 2 olhos. Eu tô resumindo... Pro pessoal, se eu não me engano, essa história não é aquela história de que eu não sei que rolo que acontece, aí o pai expulsa o filho do reino, o filho vira um guerreiro, volta pra guerrear e não sabia que tava guerreando com o pai, mata o rei e assume a rainha. Só que aí depois descobre que é família. Exatamente. Fica bem mais emocionante, né? Game of Thrones, eu não assisti porque eu acho muito violento, mas enfim, né? Essa é isso fica mesmo, mais doido. Basicamente, é isso mesmo, né? E aí,
para Freud poder ter fundamentado essa teoria do complexo de Édipo foi a partir desse conto, né, a partir dessa história aí do Édipo e com a Jocasta. E por que eu estou falando tudo isso, né, para vocês? Porque nesse momento, como a criança descobriu o prazer nos órgãos genitais, né, e descobre que tem a terceira pessoa que é o interditor da relação, é aquele momento onde a menina ela faz de tudo para poder conquistar o amor do pai exclusivamente para ela, né? Então, a menina, ela vê na mãe, isso tudo é inconsciente, tá? Pelo amor de Deus. Isso tudo é inconsciente. Então, a menina, ela vê na mãe uma rival. Então, é uma fase muito interessante, né? Quem tem filha deve ter presenciado isso, é onde a menininha coloca as roupas da mãe, coloca os acessórios da mãe, né? Coloca brinco, sapato alto, né? Passa batom. Qual que é o objetivo? Inconscientemente, ficar parecida com a mãe para poder conquistar efetivamente a atenção exclusiva do pai, né? É E o comum, menino, pelo menos eu lembro dos meus 2 filhos, é uma idade onde senta no meio, né? Quando você tá andando lá no shopping, não quer dar a mão do lado, né? Quer dar a mão no meio, sempre quer ficar entre, né? Exatamente. E no caso dos meninos, é com relação à mãe, né? Porque normalmente o que acontece? Os meninos eles imaginam, né? Isso tudo inconscientemente também, que eles querem o amor exclusivo da mãe para com eles. Então eles começam a usar, né, alguns objetos, alguns acessórios do pai. Eles começam a fantasiar que eles são super-heróis, que eles são fortes, que eles têm poderes, porque de uma certa forma é mais ou menos essa imagem, né, que eles têm do pai, né, como figuras extremamente fortes. Mas aí que surge a questão do complexo de castração, porque é nesse momento que tanto a menina quanto o menino descobrem que, infelizmente, né, eles não podem, né, eles têm que seguir as regras, e é nesse momento também que são introjetadas regras, que é desenvolvido, né, e é embutido a questão do superego também nessas crianças. Então, eles descobrem que, poxa, a minha mãe, né, não pode ser só minha, meu pai não pode ser só meu, né, e o menino, principalmente, né, ele é meio que, ele se sente obrigado a seguir essa regra, por quê? Quando ele percebe que ele tem o pênis, ele acha na cabecinha dele que todas as pessoas também têm o pênis. Quando ele se depara com uma menina e ele vê que a menina não tem pênis e tem uma vagina, na cabecinha dele, ele acha que a menina foi castrada. Então, com medo de acontecer a mesma coisa com ele, o que ele faz? Opa, deixa eu ficar aqui na minha, né? Deixa eu ficar aqui quietinho no meu canto, porque senão eu posso ser castrado. E a menina, por sua vez, também, né? Na cabecinha dela, ela acha que ela foi castrada, então, de uma certa forma, ela acaba reprimindo tudo isso, né? E aí depois, quando se torna adulta, né? Quando esses dois se tornam adultos, eles vão se relacionar afetivamente com alguém que seja praticamente igual, parecido, que tenha características do pai ou da mãe. Tá? Então, basicamente, a fase fálica é essa. Depois a gente tem a latência, que vai dos 5 anos até a puberdade. Nessa fase é o momento onde a criança começa a interagir, né, com outras crianças, começa a perceber que tem outras pessoas, com outros comportamentos, né, enfim, começa esse momento de relacionamento interpessoal. E também é um momento muito interessante onde a criança começa, né, a aprender, a ler, a escrever. Então, a questão da libido, ela fica um pouquinho adormecida, vamos dizer assim. Ela fica um pouquinho, na verdade, a libido fica sublimada. Aí, a gente tem a última fase, que é a genital, né? Que vai da puberdade até a vida adulta. Aí, a questão da libido, né? Aí sim, a gente pode dizer, né, que o adolescente, no caso, essa pessoa que está se formando um adulto, quando vai buscar modelos, obviamente, para poder se relacionar, aí já é na intenção de ter um relacionamento, do beijo, do afeto, do toque, da relação sexual propriamente dita, tá? Mas, por que eu precisei dar toda essa volta, né, explicar tudo isso para você, Carlinhos? Porque, olha só, quando eu atendo os pacientes aqui, uma das coisas que eu digo bastante para as pessoas, e eu bato muito na tecla, né, o quanto que aquilo que a gente viveu na infância, o quanto que isso exerce uma influência muito grande, muito significativa nos nossos comportamentos. Então, você imagina essa menininha, né,
de 3 anos aproximadamente, que está lá na fase fálica, que o amor da vida dela é o pai, né? Que ela é a princesinha do pai e tudo mais. Imagina se esse pai, por exemplo, tem atitudes negativas, atitudes agressivas, né? Ao invés de acolher, ao invés de proteger, ao invés de dar amor, infelizmente esse pai acaba sendo agressivo, né? Esse pai acaba sendo rude, esse pai acaba sendo, não sendo o protetor. Inclusive, até para quem está ouvindo o podcast, ou mesmo o pessoal que está acompanhando aqui ao vivo a gravação, o gatilho para o nosso bate-papo foi uma nota de introdução de um capítulo do livro Psicanálise de Boteco. Eu não vou lembrar o nome do autor. Qual que é o nome do autor mesmo? Alexandre Patrício. Ok. E um dos capítulos do audiolivro, eu ouvi em audiolivro, então não é tão fácil eu achar essa citação. Ele cita um negocinho sobre a relação pai e filha, e esse negocinho é o seguinte, que na reflexão dele, né, tinha a ver com isso que você falou agora, de no momento onde deveria se entregar afeto, você entregou outra coisa, e ele fala assim, olha, nessa notinha, se um pai, durante todo o desenvolvimento da menina, ele grita com ela, é rude com ela, grosseiro com ela, e ele afirma, ao mesmo tempo que essa grosseria, esse grito e essa maneira truculenta de tratar ela é amor, ele não deveria se surpreender de que quando ela começasse a namorar e fosse casar, ela encontrasse um cara que a trata de maneira truculenta e que pode escalar para uma violência, né? E ela acha completamente natural e não entende porque todo mundo diz que isso é esquisito. E eu falei, caramba, que troço doido, né? Porque o pai talvez esteja querendo exercer disciplina de maneira dura para, sei lá, conter aquela menina de fazer alguma bobagem na infância, e acaba que é um tiro que sai para a culatra, né? Porque aí fica um negócio muito mais sério depois, né? Que ele fala quando ele usou a ideia de quando a menina corre o risco de confundir agressividade com amor. Eu achei isso uma reflexão muito séria, né? Como assim confundir a agressividade com amor? Isso não pode... Começa com A, né? Agressividade e amor, mas não pode confundir porque é uma coisa muito séria, né? E tem a ver um pouco disso que você falou e que foi o gatilho de, vamos conversar sobre isso para ver o que a gente pode extrair dessa relação de como um pai, né? Porque eu acho importante, porque a gente está no Agosto Lilás e a Lei Maria da Penha vai fazer aniversário agora em setembro, então se fala muito do papel do homem enquanto agressor, enquanto autor de violência, e eu falei, não, cara, vamos conversar sobre influência positiva, né? Ver como é que um pai que pode dar um tiro que sai pela culatra, como esse caso que foi o autor falou, né, da agressão confundida com amor, mas como a gente pode pensar no pai e ele se descobrindo como alguém que vai ser uma influência positiva no desenvolvimento da menina. Pronto, acabei meu panorama do porquê a gente está conversando. Exatamente, mas é exatamente isso, né, pegando o gancho do que você falou, essa criança, né, que ela só vivenciou agressões, né, comportamentos destrutivos, negatividade, etc., ela não conhece outra coisa que não seja isso. Então, lá na frente, quando ela estiver na fase genital, né, ela vai, provavelmente, né, eu posso falar isso sem sombra de dúvidas, ela vai buscar modelos, né, para se relacionar que sejam exatamente igual ao seu pai, né? E quando eu me refiro igual ao seu pai, é o quê? Pessoas que são agressivas com ela, né? Muitas mulheres, eu falo isso muito para as pacientes, né? Tem muitas mulheres que entram em relacionamentos abusivos e não percebem, porque assim, o outro sempre dá sinais, né? E tem muita gente que assim, entra em relacionamento abusivo, fica durante um período, sofre horrores, ok, sai da relação, daqui para frente se relaciona com outra pessoa e comete os mesmos erros, né? Ou seja, tem gente que fala assim, nossa, eu não tenho sorte, né, pro amor, né? Eu só me relaciono, tenho dedo podre, eu só me relaciono com pessoas que me fazem sofrer, né? Eu só me relaciono com pessoas que eu me desgasto, etc. Mas vamos lá, vamos investigar, né? Provavelmente... Sobre esse assunto, eu já ouvi relatos de gente falando assim, eu tive dificuldade de perceber que isso não era um amor saudável, vou chamar assim, né? Porque eu via o jeito que o meu avô tratava a minha avó, era assim. Na minha casa,
o meu pai sempre tratou minha mãe assim, me tratou assim, tratava minhas irmãs assim. Eu sempre achei que isso era o jeito de ser amado, né? E é um troço doido, né? Que foi assim, o pai ele acabou sendo uma influência, mas uma influência negativa na construção dessa régua de saber até onde vai o amor, né? O que que é amor, né? O que que a gente aceita por amor, né? Como é ser tratado por amor é um negócio meio doido, né? Sim, infelizmente. Porque é a única coisa ali, né? É aquilo que a pessoa vivenciou, ela não conhece outra coisa diferente que não seja isso, né? Infelizmente. Então, só que assim, uma coisa muito importante para te falar também, Carlinhos, e para falar para as pessoas que estão ouvindo, assistindo, enfim, que assim, eu não tenho filhos, né? Mas o que acontece? O relacionamento, né, que os pais exercem ali com os seus filhos, obviamente, está muito baseado também naquilo que eles vivenciaram com os pais deles também. Né? De uma certa forma, é uma reprodução, é uma repetição de um modelo também já existente. Né? Então, assim, mas tem solução? Claro que tem. O importante, a gente vai falar disso mais para frente, mas isso é só um parênteses, porque é uma repetição, né? É uma consequência. Hoje também, eu tenho filho grande, né? Um dos meus filhos tem 9 e o outro tem 22. Mas eu converso para minha esposa assim, falei, cara, é tão maluco pensar que os meus pais me trataram de uma determinada maneira porque eles criaram critérios, seja de vou fazer igual ou vou tentar fazer completamente diferente. A partir da experiência com os meus avós, aí essa experiência com os meus pais formaram quem eu sou hoje, com as minhas referências do que é legal e o que é não, e aí você vai nas relações de leitura de livro, de consumo de conteúdo, de terapia, você vai ajustando esses parâmetros. Sim. Eu tive a minha vivência paterna que já influenciou o desenvolvimento dos meus filhos, ou seja, a maneira como o meu avô viveu com os meus pais, ou os meus avós viveram com os meus pais, vai ter uma influência direta nos meus netos. Eu falo, cara, isso é muito maluco. Lógico que isso vai ser diluído, pode ser depurado, né? Hoje eu já tive a alegria de num certo momento da minha história, perceber falhas que eu tive na minha primeira paternidade e chamar o meu filho já adolescente e falar, olha, eu quero te pedir perdão, porque naquela época eu agi assim, eu falei desse jeito, eu tive tal postura, e hoje entendo que é errado, e eu quero que você saiba, isso eu tenho certeza que você ficou triste, eu sei que te magoou, mas eu não vou poder apagar o que eu fiz, mas eu quero que você saiba que eu me arrependo de ter feito e que você saiba que eu sei que tá errado. E daqui pra frente não tem mais. Você não consegue apagar o que aconteceu. Mas pelo menos eu queria criar esse registro e falar, olha, o seu pai não é perfeito, eu reconheço que eu tenho erros, eu quero que você saiba que pais erram e eu quero pedir perdão pra você que é meu filho, porque eu errei. E isso foi muito legal pra nossa relação. Sabe, depois que ele já estava mais maduro e eu reconheci que falhava, né, na paternidade. Primeiro, pai de primeira viagem, você faz um monte de bobagem, usando as referências que eu tinha na minha casa, referências da família, e depois eu falei, olha, eu acho que essas referências para minha vida não é legal, eu acho que eu vou rever, e eu acho que merece aqui uma conversa, que tem, inclusive tem pais que escondem isso, né, tem muito essa questão do pai tem que ser o herói, o pai tem que ser perfeitão. Imagina que eu vou chegar pro meu filho e pedir perdão. Por que não? É um ser humano, né? Talvez ele não esteja completamente formado, mas por que não pedir perdão se você gritou e não precisava ter gritado, se você foi rude e não precisava, né? Vai lá e pede perdão. É um ser humaninho que talvez nada quando ele ficar grande vai aprender a pedir perdão para a esposa, para o marido, para os filhos, né? É meio doido, né? É difícil, tem orgulho, mas é interessante, né? Essa questão de como essa relação intergeracional ela vai diluindo e tem influência, né? Longe, né? Se for pensar que um avô, aí seria bisneto, tataraneto, né? Tipo, a minha atitude hoje com os meus filhos pode tocar os meus tataranetos. Cara, é muito maluco. Existem algumas abordagens da psicologia, se eu não me engano, a psicologia analítica de Jung, que fala bastante sobre isso, né, do inconsciente coletivo, do arquétipo, e traz bastante esse conceito, né, dos antepassados, né, analisar também essa questão dos antepassados que exerce influência, né. Uma curiosidade, assim, eu sei que eu estou fugindo um pouquinho da sua linha de raciocínio, mas é que quando você foi falando as etapas pela ótica do Freud,
eu tenho alguma dificuldade de associar com algumas outras coisas. Mas, por exemplo, em que mais ou menos faixa de idade, nessas etapas que você falou com esses nomes aí que ele colocou, por exemplo, que a criança entende que ela é uma pessoa, quando é que está desenvolvendo ali a autoestima dela, sabe esses tipos de coisas assim que formam identidade? Quando é que ela se entende como pessoa, que ela vai se entender como alguém de valor ou não? É mais ou menos em que momento que essas coisas estão acontecendo? Assim, olha, eu sou uma pessoa e eu tenho valor ou não? As coisas que eu faço têm valor ou não? É tudo diluído no processo inteiro ou tem momentos onde isso é mais marcante? A gente consegue principalmente perceber todos esses reflexos, principalmente quando está da puberdade para a adolescência. Porque você pode perceber que a adolescência é a fase mais chata que tem. Que eu já vivenciei, que você já vivenciou, que todo mundo já vivenciou. A gente é do lógico, contra, que é o momento que você tá meio que, pelo menos foi o que me disseram, tudo. que não, é a maneira que você descobre que você não é seus pais e que você pode ser um alguém diferente. Agora, o que é esse alguém diferente? Vamos explodir o mundo para descobrir, né? Exatamente. Mas é lógico, né, que é claro que dependendo daquilo que a criança vivencia, eu já atendi diversas crianças, né, com algumas dificuldades ali no relacionamento com os pais, dificuldades ali escolares, e assim, e você vai investigar o que está acontecendo aqui, ali no núcleo, né? Obviamente ela não tem condições ainda de entender toda essa questão de autoestima, mas isso influi porque as crianças, Carlinhos, elas são muito sensíveis. Quando você coloca uma criança, por exemplo, em terapia, elas podem até ter dificuldade para falar, né, o que elas estão sentindo, mas a gente consegue perceber muito nas atitudes, no desenho, por isso que a gente trabalha muito com o lúdico, porque, por exemplo, a gente quanto adulto, a gente já tomou tanta porrada que a gente dá uma reprimida daqui, dá outra reprimida dali e segue. Agora a criança, ela é mais sensível, né, então ela sente com muito mais intensidade as coisas que acontecem ali. Né? Então, a gente consegue, por exemplo, identificar, não só a gente psicólogo, mas outros profissionais também, né? Lógico que, por enquanto, como ela ainda está em formação, ela ainda está em desenvolvimento, não tem essa percepção. Nós, adultos, nós profissionais da área da saúde, que a gente tem condições de perceber isso, de dar os feedbacks, de orientar os pais, né? E os cuidadores, quem quer que seja. Agora, lá na fase da adolescência mesmo, né, que é praticamente quando eles começam, né, a se perceber melhor, né, começa a contestar, começa a perceber, enxergar o mundo de uma outra forma, né, quem são meus pais? Será que eu tenho que concordar efetivamente com tudo aquilo que eles estão falando? Né? Ou será que eu posso criar a minha própria identidade? Que de uma certa forma acaba sendo uma mistura, né, de pai, de mãe, etc. E tem muita gente que fala assim, porque eu não quero ser igual a minha mãe. Eu não quero ser igual ao meu pai. Quando a pessoa percebe que ela está fazendo as mesmas coisas que o pai e as mesmas coisas que a mãe, ela toma um susto, ela fala, meu Deus, eu não queria, porque eu sempre neguei, né? E ela, uma das coisas, né, um dos caminhos, por exemplo, através da terapia, fala, nossa, mas eu neguei tanto, eu tô fazendo, Janaína, eu tô fazendo exatamente a mesma coisa que a minha mãe fazia comigo, com meu filho. Por exemplo. É uma reprodução então, até inconsciente, né? Porque eu acho que lá dentro da cachola você procura uma referência para vou fazer o quê? Né? E até você, em um dos tópicos, né, que a gente colocou aqui como possíveis tópicos para a gente conversar, tem que áreas que tocam, né, essa questão e exercem influência na vida dos filhos e a gente conversa muito, por exemplo, no contexto de onde eu vivo, a minha vivência de espiritualidade, se conversa, por exemplo, como é que você lida com finança, como é que você lida com uma discussão sobre um tema qualquer, como é que você lida com um problema no trabalho, como é que você lida com as mídias, como é que você lida com a tua própria espiritualidade, como é que você lida com voluntariado, são várias áreas da vida que estão ali construindo parâmetros para a criança ter a reguinha dela para medir o mundo. Que depois que eu tomei consciência disso, viver é algo assustador. Porque aí você percebe como a sua maneira de viver, além de um autocuidado que você precisa ter, claro, além de você investir para que você tenha uma relação conjugal saudável, mas para além disso, essa vivência
ela ainda tem um impacto dependendo se o casal tem um filho, numa terceira pessoa, se tem 2 filhos, numa terceira e quarta pessoa, se tem 3 filhos, numa terceira, quarta e quinta pessoas. E são sérios, né? São seres humanos que têm muito valor, né? Falei, caramba, se eu for desleixado no meu autocuidado ou no cuidado da minha relação com o meu cônjuge, isso vai afetar um filho, ou 2 filhos, 2 filhas, 3 filhas, né? Tem gente que tem 3 meninas. Esses dias eu fui no Mac, de pai tava lá com 2 meninas e um menino. Às vezes são 3 meninas, 4 meninas, né? A gente tá falando aqui de como o pai, né, pode Mas só teve filha. tocar, né, positivamente a filha, né, aproveitando aí o Agosto Lilás, o Dia dos Pais e tal. E é muito interessante. E eu fiquei curioso, falando até inclusive nisso, né, de áreas de desenvolvimento, quando a gente pensa assim em áreas que exercem influência na vida dos filhos. A gente tá falando do quê? É só na questão emocional? Já ouvi falar de que, por exemplo, até você ter uma troca de fralda cuidadosa, fazer uma boa higiene das partes íntimas da criança, já mostra desde pequenininha que o corpo dela tem valor, de que existem áreas que precisam ser cuidadas com muito carinhos, que você tem que ser tocada com respeito. E parece uma coisa boba, eu tô trocando a fralda, vou ficar esquentando a cabeça. Não, você tem que... Eu achei muito interessante essa abordagem, né, de a troca de fralda ser respeitosa, pedindo licença, para ela aprender de que para tocar no corpo alguém tem que pedir licença, que tem que ser feito com respeito, sem dor, né? Parece uma coisinha boba, tô cansado, vira de qualquer jeito e troca a fralda. Não, que mensagem, né, a gente quer passar para as nossas filhas ou para os nossos filhos, né, que é o meu caso. Cara, é um assunto tão amplo, né? É muito... Sim. Por isso que eu falei, é bem complexo, né? Tem muitas coisas para falar. E tem gente que acha que é bobagem. Imagina, nem vai perceber, nem vai sentir. Você que pensa que não. A gente acha que nossos filhos e as nossas filhas não vão sentir até a hora que a gente senta para fazer a nossa terapia e começa a chorar coisa de quando eu tinha 4 anos, que teve uma vez que meu pai, não é? Que aí você percebe o quanto fez diferença, né? Que hoje, né, eu não era inconsciente, mas depois de um processo terapêutico eu comecei a perceber o quanto a minha história, a minha relação com o pai, relação com mãe, relação com a família estendida, né, tio, sobrinho, primos, o quanto isso foi a matéria-prima da construção do cara que eu sou hoje. Só que às vezes a gente é formado disso e não tem consciência disso, né? E quando você tem consciência, o que eu faço com isso agora? Aí vai pra terapia para ajudar a gerir, né, esse conhecimento da sua matéria-prima e depois saber o que fazer com aquilo para ser alguma coisa útil, né? Porque, como você disse lá no começo, felizmente a gente vive muitas experiências muito legais na família, mas a gente vive também muitas coisas muito desagradáveis na família. Infelizmente, existem pessoas que têm muitas experiências desagradáveis e não apenas algumas, né? E aí é complicadão, né? Vou falar uma frase, que essa frase eu vou tatuar, só para poder complementar com o que você disse, que é uma frase do Sartre. A frase de efeito, que é do Sartre, que fala o seguinte: não importa o que fizeram de mim, importa que eu faça com aquilo que fizeram de mim. Então, não tem como a gente mudar o passado, infelizmente, né? Mas você pode, daqui para frente, ressignificar, né? Então, não dá para corrigir as pessoas, não dá para a gente mudar, não dá para fazer nada disso. Mas em função daquilo que você viveu, você pode compreender tudo e seguir adiante. Aí você que escolhe, né? O que você quer fazer mediante aquilo que está sendo mostrado, aquilo que você descobriu. Então, eu adoro essa frase porque fala exatamente. Eu vou até provocar você desenvolver um pouquinho mais essa frase, porque assim, a gente está aqui refletindo na relação pai e filha, né? Às vezes você tem um pai que foi muito rigoroso com a filha em questão de regra de vestimenta, conduta, né? Tem pais que a menina quer andar de skate, tudo bem, eu quero jogar bola, tá tudo beleza. Aí tem pai que não, você vai andar de vestidinho rendado, você jamais vai brincar no barro, e tem toda a questão de como é que a menina vai encarar o mundo depois disso. Mas o ponto aqui que eu queria provocar você um pouquinho, porque às vezes eu percebo que essa ideia que você falou de ressignificar o passado, me parece que às vezes é muito romantizado. Como se fosse, você, né, sacode a poeira e dá a volta por cima, deixa de frescura, deixa pra lá. Como se fosse a coisa mais fácil do mundo você ressignificar o seu passado. Às vezes a pessoa tem uma experiência onde ela foi humilhada, onde ela foi desvalorizada, vou usar uma palavra difícil aqui, onde ela foi
preterida em relação a outros membros da família. Às vezes ela teve, sei lá, o pai pagou a faculdade de um, pagou a faculdade do outro, quando chegou a vez dela, não, você não, que você é feita para ser dona de casa, né? Mulher, no caso, né? E isso gera toda questões, e a pessoa fala, não, você tem que ressignificar, deixa isso pra lá, toca, e romantiza esse ressignificar como se fosse a coisa mais fácil do mundo, a pessoa gerir. É disso que a gente tá falando? Ressignificar é ignorar, é sair sorrindo por causa de desastre que acontecer na vida. Não, porque eu acho que é legal desromantizar isso, porque às vezes eu percebo que isso essa expressão é usada de uma maneira, eu vou chamar, pode ficar um pouco forte, meio leviano, sabe, assim, não, tem que ressignificar, deixa pra lá isso aí, toca a vida, vai ser vencedor. Não é bem assim, né? Tem coisas que, na minha experiência, né, que esse ressignificar, tô demorando anos nesse processo. Não é um negócio de sentar e ter 15 minutos de terapia aí, beleza. Até complementando, né, e até explicando um pouco mais sobre essa questão do ressignificar, eu atuo na psicanálise. Psicanálise jamais, hipótese nenhuma, né? A gente vai simplesmente, mediante uma queixa, seja feliz, bola para frente e siga a sua vida. 7 passos para ser feliz. 7 dicas para você encontrar felicidade. Não tem esse negócio, pelo amor de Deus. Eu abomino essas coisas. Ou seja, não tem regrinha que funciona para todo mundo. Não. Pelo amor de Deus, claro que não existe uma fórmula que se aplique, uma receita de bolo que se aplique para todo mundo. Então, assim, imagina, Janaína, mas por que uma pessoa, por exemplo, que teve um pai ausente, né, um pai que não foi protetor e tal, por que ela conseguiu seguir a vida? E uma outra pessoa que aconteceu a mesma coisa, teve dificuldade, desenvolveu depressão, tem ansiedade, isso, aquilo, outro. Porque nós somos diferentes, é óbvio que eu estou falando, e cada um de nós, a forma como a gente percebe o meio é completamente diferente. Você pode ter 5 irmãos, os dedos das mãos, se os dedos das mãos não são iguais, quem dirá os irmãos? Os pais, eles dão a mesma educação para todos os filhos. Só que cada um vai perceber, vai aprender tudo isso de uma forma completamente diferente, completamente significativa. Tem uma outra camada, né, que você falou aí da diferença dos dedos. Eu estava lendo um livro que fala sobre perfil. Eu vou chamar de perfil, porque o livro ele tem um título meio forte. Ele fala, o título chama Cercado de Idiotas, como você ter melhores relacionamentos no trabalho e na família. O título é pra galera ficar curiosa e comprar, mas a ideia é de que às vezes a gente acha o outro ruim porque ele tem um perfil diferente, ele encara a vida e normalmente ele reage à vida de uma determinada maneira e a gente acha que ele é bobão por conta disso, né? Mas aí o que eu tô dizendo nisso? Imaginando, né? Você falou aí dos dedos da mão. Hoje não é tão comum a gente ter tantos filhos, eu tenho 2, mas imaginando que eu tivesse 5. E eu vou usar aquela, talvez a galera conhece mais, né? 2 fosse colérico, 1 melancólico, 2 sanguíneo. E aí eu tenho o meu próprio perfil. Dependendo do meu perfil, ele vai se conectar mais facilmente com um determinado perfil e em determinados momentos vai gerar pontos de tensão com um outro perfil. Aí você imagina, né? Você tem 5 filhos, cada um é mais reflexivo, o outro é mais expansivo, o outro é mais calculista, o outro gosta muito de regra, o outro não tá nem aí pra regra, e aí eu tenho o meu jeito de ser e eu vou tentar educar todo mundo igual e cada um deles vai sentir a minha educação de uma maneira e reagir à minha educação. Aí tipo, não tem como cada um reagir igual depois, né? Porque além da experiência, se eu tive um filho com 20 anos e um filho com 40, a minha maneira de lidar com o mundo, a minha condição financeira naquele momento, em que região do país eu tô vivendo, são tantos detalhes na construção dessa receita que não tem como ninguém ficar igual e reagir igual no final das contas. Né? É por isso que quando a gente fala dessa questão quando eu disse a questão da ressignificação, não é simplesmente deixar lá, né, o passado e tudo bem, já foi e vamos seguir a vida. Não é isso. Né? Vamos compreender, vamos tentar entender na terapia, né, na análise, por que você se comporta da forma como você se comporta. Não adianta ficar culpando, porque meu pai foi assim, porque minha mãe... Tem influência, conforme eu disse? Tem, mas isso é o tipo da coisa que não dá para ser mudado. Né? A pessoa, ela por si só, ela pode mudar se ela quiser.
como você, vou te dar até um feedback aproveitando aí a atitude que você teve com teu filho, extremamente humilde, né? Mas para que você pudesse fazer isso, você se percebeu, né? O quanto que não estava legal, o quanto que isso poderia atrapalhar a tua relação e que, poxa, por que não descer do pedestal, sabe assim, independente de qualquer coisa que você, não importa, você foi lá, conversou com ele e a vida seguiu. Agora, quando a gente fala dessa questão do ressignificar, deixa eu entender por que eu tenho, por exemplo, problema de autoestima, né? Por que eu só me relaciono, por exemplo, com pessoas que me fazem sofrer? Aonde que será que tá, né? Onde que tá essa raiz? Eu quero entender, eu quero me descobrir, né? Não é um processo fácil, né? Porque as pessoas, quando elas procuram terapia, elas acham que, eu vou conseguir mudar as pessoas, né? Vou conseguir mudar o outro. Não consegue. A gente consegue se mudar se a gente Isso que quiser. você está falando é importante, né? Desse ir para terapia querendo mudar o outro, ou Mas talvez ir nunca para a própria terapia para pessoa. achar causa para saber de quem eu posso ter raiva. É, Eu quero saber quem é o exatamente. culpado dessa desgraça, que eu É, quero ter raiva de é, alguém. Só que me exatamente. parece que se for. Eu imagino que tem gente que vá para terapia por isso. Falou, eu aprendi no Motiori Podcast que tem influência. Então, se eu tomar alguém aí tem culpa, eu vou descobrir quem tem culpa. É legal, aí você vai, além de ter essa questão que você já carrega, e ainda assim ainda vai somar isso à raiva e não vai resolver nada, né? Porque você não vai Sim. lidar com seus sentimentos, você não vai lidar com a maneira como você está agindo e reagindo, né? Tem gente que tem, por exemplo, medo de projetos de trabalho, tem gente que tem medo de começar alguma coisa e não Sim. dá conta de terminar. E tem umas histórias muito doidas, assim, né? Sei lá, Sim. a pessoa não consegue terminar de comer e deixar 2 grãos de arroz no prato. Eu falei, cara, eu me sinto culpado, eu não sei nem por quê. Aí a pessoa vai ver porque a avó, quando ela era criança, brigava com ela se deixasse abacate no potinho. E a pessoa carregou aquilo de que é errado uma pessoa deixar 2 grãozinhos de arroz no final do prato, mesmo quando tá com a barriga cheia. Né? E é delicado, né? Mas esse processo de você olhar para si e se construir não é saudável. E, cara, eu tô felizaço, porque assim, esse tema tá muito interessante e ao mesmo tempo desesperado, que eu tô olhando o reloginho, a gente tá chegando na 1 hora, e eu fico pensando, será que a gente vai conseguir deixar aqui, né, dicas de como os pais podem contribuir para o desenvolvimento emocional de suas filhas? Porque a gente tá construindo todo o cenário, né, de como, sei lá, vamos dizer assim, o terreno onde esse desenvolvimento emocional saudável das meninas acontece. Não sei se é o momento onde a gente pode, de repente, fazer uma curvinha, deixando reflexões de e como é que eu faço? Já que tem todos esses detalhes, como é que eu faço para contribuir positivamente para minha filha crescer bem, afinal de contas? De uma certa forma, assim, né? Não sei se vocês perceberam, mas já tô até fazendo uma terapia aqui com o Carlinhos e tá tudo certo. Adoro. Porque é um assunto que é muito interessante, né? Porque a base, né? Quando as pessoas buscam terapia, o que a gente trabalha na análise é isso, é relação pai-mãe. Pai, mãe, filho. É o que a gente trabalha o tempo todo, né? Eu sempre falo para os pacientes que, assim, eu não estou analisando o adulto, eu não estou analisando o Carlinhos adulto com, sei lá, X anos. Não, eu estou analisando o Carlinhos criança, entende? E só para poder responder, né, essa sua pergunta e até dando essas dicas, um, acima de qualquer coisa, né, se perceber, embora não seja fácil, né, mas é se perceber, né, e aí repito e bato na tecla em cima do que você disse, poxa, eu estou percebendo que a minha relação com a minha filha, eu estou agressivo, por que será que eu estou agressivo, né, eu estou estressado com o trabalho, mas a minha filha tem culpa? Claro que não, ninguém tem culpa, né, já começa por aí, né, a partir do momento que a pessoa se percebe, a partir do momento que ela identifica que o comportamento dela não está legal, Carlinhos, já é meio caminho andado. Porque enquanto que é o outro que fala, que pontua, e você não percebe, qualquer coisa que eu for falar não vai surtir efeito. Porque a pessoa é a própria resistência. A partir do momento que ela fala, poxa, está sendo difícil de perceber, mas eu percebi, eu estou aceitando que eu preciso melhorar na minha relação com os meus filhos, com a minha filha, dentro de casa, tá, eu preciso de ajuda. Pô, sensacional. Sozinho não consigo, né? Pode ser E que aí, seja um processo longo, mas um caminho começou, pelo menos, né? sim, um caminho começou, né? Agora, se a pessoa, por exemplo, não quiser trabalhar na terapia, né? Porque às vezes é aquela questão assim,
às vezes ela não tem, né, condições, não tem ferramentas internas desenvolvidas o bastante para poder dar conta de tudo isso, e a forma que ela tem, por exemplo, para dar afeto, por mais maluco que seja isso que eu vou falar, mas é verdade, a forma que essa pessoa encontra de poder dar afeto, de dar carinho, de dar atenção, é dessa forma agressiva, porque foi como ele aprendeu. Foi como ele aprendeu. E aí, falando um pouquinho do passado. Então, se não quiser ir para terapia, né, que seria extremamente importante, o que pode fazer? Peraí. Conversar mais, né, se aproximar mais. E quando eu digo do se aproximar, não é a quantidade de tempo, porque também não adianta você estar lá com teu filho, e você no celular e seu filho também no celular. E não ter interação, não ter conversa, né, não ter a participação, não ter o interesse. Né? Então, que sejam poucos minutos, mas que sejam minutos de qualidade, sabe? De estar lá, de acompanhar, de perguntar, né? Opa, tive uma atitude agressiva, igual você fez, pô, desculpa. Ó, vem cá, ó, vamos conversar? Desculpa, não foi legal, né? Me perdoa, eu não tive um dia legal no trabalho. Poxa, somos seres humanos, né? A gente pode errar, né? Agora, repito, tudo acaba ficando mais fácil se a pessoa reconhece que as atitudes que ela está tendo dentro de casa não estão sendo legais, não estão sendo bacanas, né? E assim, gente, buscar ajuda, né? Se sozinho não está dando conta, poxa, procura ajuda, Jaina, né? qual que é a contribuição de coisas como o brincar junto? Qual é a contribuição de coisas como o bolinho de areia que ela fez está desmanchando todo, mas caramba, você se esforçou e tá legal. Qual é a contribuição Os dessas elogios, essas sim, palavras de afirmativas? Não sei como é o jeito certo de sim, dizer isso, mas essas palavras de incentivo nessa formação de quem eu sou e qual é o meu valor, qual que é o impacto dessas coisas, desse tempo total, junto, de total, dizer. Porque às vezes a gente só critica, né? Ah, você não arruma essa cama, você não fez lição, tá? Você tirou sim, nota 9, ah, tomar no céu da vez, tá sim, louco, hein? E é isso, sim, a gente só sim, fala a parte, nunca parece que traz, né, a parte positiva, me parece, sim, inclusive, pelo que eu já ouvi de alguns amigos, que dentro da comunidade de descendentes de japoneses, essa é uma característica que aparece, né, esse rigor pela perfeição e sempre olhar o que a pessoa fez de ruim para não ter chegado no perfeito e não sim, se elogia todo o processo até chegar no nível onde chegou, né? Eu já ouvi de algumas pessoas que são, eu não sou descendente de japoneses, né? Mas quem é, eu já ouvi de amigos dizendo, cara, na minha família é assim, não importa que você tirou 8. A pergunta é por que você não tirou os outros 2 pontos para tirar 10? Então sempre é o que está faltando no copo, né? Dentro de sim. algumas famílias, talvez por causa do rigor japonês, da disciplina japonesa, eu não sei. Mas aqui é uma curiosidade que me ficou, né? Qual que é a importância desses pequenos Total. detalhes que parecem coisa boba, né? Não, não é Realmente bobo, pelo contrário. impacta, faz diferença, não faz diferença? Sim, sim, faz diferença total, que inclusive era o que eu ia falar, né? Que era o próximo Desculpa assunto. ter cortado a pauta que me ocorreu Imagina, agora, né? não, imagina, mas é que eu Que eu fico fiquei pensando assim no pensando na cotidiano questão do tempo. prático, né? Você falou de ter tempo de Sim, qualidade, falar, tá, eu vou ter tempo de sim, qualidade, ela vai desenhar um cavalo que parece uma sim, azeitona desmaiada, e aí eu vou falar, o que é sim, isso? Que porcaria de desenho é esse? sim. Não, mas essa questão, por exemplo, são atitudes simples, né? Essa questão do elogiar. Eu já cansei de atender pacientes e de relatar para mim, né, que nunca receberam um elogio do pai. Né, Caramba, e triste mulheres isso, né? falarem para mim, é muito triste, de nunca serem elogiadas, né. Então, quando a gente fala dessa questão da função paterna, né, qual que é a importância que exerce aí na vida das filhas? A função paterna é aquela função onde o encorajamento, porque a função materna é que acolhe, é aquela função onde nutre, né, onde provê, né. Uhum. A paterna é o encorajamento, né, é o desbravar, é em busca, é iniciativa, novos desafios, né? É dar esse impulso, né? É desenvolver isso, né? Na filha. E aí, o que acontece? Quando você se depara com pais que não elogiam, com pais que só criticam, né? Com pais que são muito punitivos, com pais que são muito rígidos, o que vai acontecer? Consequentemente, provavelmente, essa mulher, né? Enfim, essa pessoa, quando se tornar adulta, vai ter
uma autoestima extremamente destruída, porque ela não vai se sentir capaz o bastante, né, para poder realizar qualquer coisa. Então, sabe aquela coisa? Elogiar sim, não importa. Elogiar, né, se mostrar presente, mostrar interessado nas atividades, né, que o filho, enfim, que a filha ali está fazendo. Então, são pequenas atitudes, são pequenas ações que fazem a diferença, sim, né? Com meu pai, às vezes, quando minha mãe estava muito atarefada ali de coisa, porque minha mãe tinha salão, né, e eu ficava mais tempo com ele, e o que eu gostava muito, né, eu imitava minha mãe sendo cabeleireira. Então, o que eu fazia? Meu pai deitava no sofá, e aí eu ficava lá, eu ficava, e penteava o cabelo dele, fazia um monte de coisa, e ficava conversando e tal. É uma coisa besta, mas eu guardo isso, né, como uma coisa tão importante, as conversas que nós tínhamos. Se você fosse pensar do lado dele, poderia ser, entre aspas, para quem tá só no podcast e não tá vendo a gente no vídeo, poderia ser considerado uma perda de tempo daquele homem sentado lá para a filha ficar esfregando uma escova na cabeça. Eu tenho um amigo que ele tem uma filha, talvez agora ela deve ter uns 10 anos, mas eu cansei de ver foto dele e falou assim, hoje é tarde de chá. Aí tá ele, boneca, a xícara de plástico, não sei o quê. Uma delícia. Eu achava engraçado, porque é um marmanjo, ele é meio altão, e ela com o cotoquinho lá cheio de boneca, e ela passando maquiagem na cara dele, amarrando o lacinho no cabelo. E ele tava lá vivendo aquele momento com a filha. Eu achava muito engraçado, porque você fala assim, cara, que troço maluco, né? Eu fazia isso com meu pai, eu não punha lacinho, mas eu ficava penteando o cabelo dele, e ficava conversando, eu escutava, às vezes eu ficava um pouquinho no salão da minha mãe, e eu ficava escutando algumas conversas ali das clientes, aí eu ia lá e reproduzia. Porque meu marido, porque não sei o que, e ficava, meu pai falou, menino. Falando de marido, no salão de cabeleireiro de fantasia, é muito maravilhoso. Sabe? Então, mas e você vê que coisa interessante, e são essas vivências, são esses momentos que marcam. Que é engraçado você lembrar disso também, que é outro detalhe, né? Exatamente, eu vou fazer 50 anos. E eu lembro, né, desses momentos, né, que me lembram. Meu pai que me ensinou a andar de bicicleta, né, porque há muito tempo atrás, não faz tanto tempo assim, mas algum tempo atrás, não tinha essa tecnologia toda que nós tínhamos, né, então meu pai não tinha dinheiro para ficar levando a gente em shopping, para ficar indo em McDonald's, nada disso. Então ele levava a gente, eu e minha irmã, né, pra gente andar de bicicleta na rua, levava no parquinho, pra gente brincar de areia, era isso, e eu achava o máximo, né, e eu gostava bastante, curtia, e é isso que eu guardo na memória, né? É isso que ficou de significativo para mim. Então percebe que são as mínimas coisas, Carlinhos, que fazem diferença, né? É isso que marca, é isso que faz a gente se lembrar com amor, né? Onde tem afeto, onde atenção, cuidado e tudo mais. Isso. É interessante, né? Ainda mais pra gente que vive no país, um dos países do consumo, que é o Japão, que produz tanto cacareco eletrônico, a gente falar de que coisas muito significativas podem acontecer com um punhado de areia molhada, com um tombo de bicicleta, que pode ser a bicicleta velha da tia, né, sim, com empurrão no balanço, é interessante, né, que não, na verdade não teve, porque às vezes a gente pega lá, né, faz um financiamento, gasta dezenas de milhares de ienes para dar um iPhone super emocionante para o filho de pré-adolescente, para filha pré-adolescente, né, e para que ela se sinta valorizada, de repente, mas não tem o papo, né, paternidade é um desafio, né. E aí tem outras camadas, né? Além do, lógico, né? O pai tem que aprender quando é no começo, como é que segura um bebê, como é que se limpa um bebê, como é que se identifica a cólica, como é que dá banho. Nasceu uma criança e tá nascendo um pai também, né? Assim, essa frase é boa, né? Nasceu uma criança, mas tá nascendo um pai. A gente esquece que a gente não nasce pronto como pai, né? Exatamente. E aí tem que aprender a conversar. Bula. Eu já ouvi várias mães, vários falam, que poderia vir com bula, poderia vir com manual de instruções, né? Mas não vem, né? Então, principalmente quando é pai de primeira viagem. Né? Quando é pai de primeira viagem, aí que vai aprender junto ali, né? Porque tudo é novo, são muitas mudanças, muitas descobertas, transformações. É uma virada de chave, né? E ainda mais nessa relação pai e filha também, eu acho que tem uma outra camada de que às vezes, não sei se as pessoas estão acostumadas com esse termo,
que é o masculinidade tóxica, né? Que é um jeito não saudável de você pensar o que é ser homem, que muitas vezes machuca o próprio homem, né? O homem que não pode fazer terapia, o homem que não pode pedir perdão, é o homem que ele tem que ser sempre durão, é o homem que tem que ser truculento, né? Na verdade é uma maneira de pensar o ser homem que fere o próprio homem, fere quem está perto, inclusive a filha, né? Que é o caso, o tema da nossa conversa, né? Sim. E aí, dependendo de... Ele pode ter essa imagem do masculino, que é uma imagem... Eu vou chamar de imagem adoecida... Calma. Vou chamar de imagem adoecida do masculino. E ele pode ter uma imagem torta do que é uma mulher. E como uma menina, que é a filha desse pai, é uma mulherzinha, né? Uma mulher, um ser humano em miniatura, ele pode também ter um retrato ruim do que é ser homem, do que é ser ele vai encaixar isso dentro da paternidade dele, da menina, e uma imagem ruim do que é uma mulher, ele vai encaixar isso na relação dele com a menina, e são outros problemas, né? Então, assim, além dessa jornada que você falou, né, do pai que tá nascendo na experiência de cuidar de uma menina, ele ainda tem que se olhar e se perceber, né? Eu acho que o termo que você usou, enquanto homem, e tentar entender o que eu penso sobre o que é ser homem e como ele está educando e ajudando ali, né, acompanhando aquela menina do desenvolvimento pensar o que é uma mulher. Porque se ele acha que uma mulher vale muito, ele vai talvez interagir com essa menina de uma determinada maneira. Eu acabei de matar a minha mesa afogada com o meu copo de água aqui. Meu Deus. Traz uma toalhinha pro papai, filho, dá essa toalhinha pro papai. Ainda bem que eu não joguei em nada. Muito preocupante. Ó, gente, aqui ao vivo, eu matando a minha mesa afogada com água. Ainda bem que caiu pro lado que não tinha nada. Que se caísse em cima... Ainda bem que o meu computador, pelo menos a torre é em cima da mesa. Eu não matei nada afogado. Vai ficar aqui o registro pra posteridade. O dia que eu quase matei minha mesa afogado. Mas eu acho muito interessante esses olhares, né? E aí você pensar de que um ser humano é um ser humano muito valioso. Esse pai tem muito valor, né? A gente não pode olhar com desprezo para esse pai, não importa se no momento ele está errando pouco ou errando muito. Eu sempre parto do pressuposto de que esse ser humano, esse pai, ele tem muito valor, ele também precisa ser cuidado, valorizado e ter oportunidade de se tornar um ser humano melhor. E essa menininha que está aos cuidados desse pai, dessa mãe, ela tem muito valor também. Ela merece essa reflexão dos pais para que ela possa crescer. Eu acho que deve ser assim, hoje, né, eu vejo, né, o meu filho mais velho com saúde física e emocional para trabalhar, para ter um relacionamento afetivo, para sonhar, para planejar a viagem para o exterior. Eu fico tão feliz, né? E, poxa, eu acho que é legal para um pai que tem uma menina, não é a minha experiência. Poxa, a menina crescer, segura de si, tendo coragem de escolher uma carreira, tendo coragem de fazer uma viagem, tendo coragem de saber dizer sim, de saber dizer não. Eu acho que o pai merece, a mãe merece essa oportunidade e a própria menina merece isso, né? Caramba, falei pra caramba, eu não achei que fosse ficar tão reflexivo assim, tá vendo aí, ó? Porque quando fala de pai, mãe, não adianta, né? A gente, querendo ou não, porque eu tô falando de um assunto, enfim, que tá esbarrando também com as tuas questões, né? Não adianta. Parece que não, falar, mas é só um podcast. Não. Tudo, né? Querendo ou não, a gente toca em assuntos que acabam batendo na gente também, né? Não adianta. E eu falo quando as pessoas me perguntam, né? Aqui a gente aterrissando esse aviãozinho, lógico que eu vou te abrir a oportunidade de você fechar com um pensamento que você acha que é muito importante, que de repente ficou de fora, mas eu falo que todo o porquê do meu projeto, hoje eu sou consciente que as dores que eu sinto do mundo, tipo a maneira como eu percebo a sociedade, aquilo que, poxa, isso aqui é muito importante, eu acho que eu quero atuar na sociedade tem tudo a ver com a minha história, né? Como você fala, não é uma questão do Carlinhos adulto. As minhas experiências, as minhas vivências me levaram a olhar determinadas cores do mundo de uma maneira diferente, né? E eu falo, não, eu quero atuar aqui. E esse aqui tem a ver com bem-estar emocional, tem a ver com relações familiares, tem a ver com desenvolvimento humano, oportunidades de estudo acadêmico, até por isso que aqui no Motiori
a gente sempre está rodeando esse assunto de se descobrir, se entender, lidar com o passado, lidar com o presente, olhar para o futuro, interação com as pessoas. Hoje eu não era consciente até o processo terapêutico. Depois do processo terapêutico me tornei consciente. Não, esse eu, quem eu sou e a maneira como a minha vocação, né, a maneira como eu quero investir a minha vida no mundo tem completamente a ver com a minha história. E hoje eu não, vamos dizer assim, de certa maneira eu não brigo mais com a minha história, eu olho para ela como uma aliada. Falei, do eu, né, a ressignificação que a gente falou, é um processo que ainda está acontecendo. Não é rápido. Não, demora. Claro, até eu perceber que ela precisava acontecer. São 7 passos. Demora, e eu tô ali gerindo ainda. E tem coisas que você primeiro não sabe. Eu lembro que teve, no meu processo terapêutico, teve um momento que eu falei para ele, pro meu terapeuta, falou assim, espera, eu não quero mexer em mais nada agora. Eu quero saber o que fazer com esse monte de pecinha que eu coloquei na mesa. Ele falou assim, beleza, então vamos respeitar esse teu processo. Você não quer tocar em outros assuntos. Não, eu já descobri tanta coisa que eu nem sabia que estava na minha cabeça. Coisa para eu administrar, meu Deus. Que eu preciso agora conversar sobre o que eu já descobri. Quando a gente perceber de que eu consegui colocar as coisas de volta no seu lugar, a gente vai cavocar mais para achar mais coisas. E eu achei o processo maravilhoso, né? Foi muito enriquecedor para mim. Indico, né? Terapia, lógico, né? Procura um bom terapeuta, um terapeuta que tenha uma boa indicação, que realmente tenha formação, né? Infelizmente hoje na internet é fácil você colocar na bio lá, sou terapeuta, né? Não quer dizer que a pessoa tem um diploma, de que realmente teve uma mentoria no sentido de, né, mentorado no sentido de se a pessoa está na faculdade, se ele fez medicina, teve um médico mais experiente que o acompanhou por um tempo, nesse sentido de tutela, né? E é legal a pessoa, né, quando vai nesse processo terapêutico com a facilidade da internet, a pessoa procurar uma instituição ou um profissional que realmente esteja qualificado para esse cuidado, que eu acho que o coração é algo muito importante, as emoções são muito importantes, a gente não pode entregar para qualquer um na internet. Tem muita gente boa, competente, né, Janaína? Você falou aí do dia dos psicólogos, né? Tem muita gente competente, com formação, responsável, mas tem que ter cuidado, e nesses cuidados, fica aí a dica, Projeto Tsuru, né, @projeto_tsuru, você já vai ter uma equipe, porque é uma ONG que tem esse braço de atuação no cuidado emocional e tem toda uma triagem para que esse profissional esteja conectado com a rede, né, com a rede Projeto Tsuru para o atendimento da comunidade brasileira no Japão. Então, no caso, né, do Projeto Tsuru, já é uma segurança para a pessoa, que quando ela chegar num profissional a partir do Projeto Tsuru, essa triagem já foi feita. É uma questão de você descobrir qual é a abordagem que você se sente mais confortável com o perfil, se é uma pessoa que vai falar em japonês, em português, se é da psicanálise, se é o, sei lá o que, comportamental, que eu esqueci o nome, que terapia TCC. Cognitiva, esse negócio aí. Mas enfim, são abordagens diferentes. Para algumas pessoas, elas se descobrem melhor com uma abordagem, com outra. Esse é natural, né? Os profissionais costumam ser muito maduros para conseguir lidar com essa troca de um profissional por outro, porque a pessoa se identifica. Mas eu acho que é muito importante. Pronto, eu tô aqui viajando já um monte. Janaína, o que a gente não pode ir embora sem falar antes da gente dizer tchau? Olha, praticamente assim, acho que você falou bastante coisa, né? Falamos aí muitas coisas, você complementou. E para fechar, né? Acho que para poder deixar uma mensagem, né, para as pessoas que estão assistindo, que estão ouvindo, o quanto que uma reflexão, né? A gente veio nesse mundo para quê? Né, para que cada vez mais a gente possa ser feliz, né? Então, a partir do momento que a gente tem essa consciência que nós somos seres que estamos em constante transformação, nós somos seres inacabados, né? Então, hoje eu sou uma pessoa X, né, mais madura. Há um ano atrás eu era uma outra pessoa, não só eu, mas cada um de nós. Então, por que eu estou dizendo tudo isso? Tudo pode ser mudado, tudo pode ser transformado, tudo pode ser modificado. Depende de cada um de nós, né? Então, assim, não tá legal, tá complicado, pede ajuda, né? Busque informações, converse, se abra, né? Se dê essa oportunidade. Acho que, igual eu falei,
Se a pessoa não percebe isso, se ela não tem essa consciência, né, nada do que eu disser, nada do que qualquer outra pessoa disser vai surtir efeito. Então, a própria pessoa, ela precisa tomar essa consciência, ela precisa aceitar, precisa ter humildade acima de qualquer coisa, que ela é um ser humano, não importa que é pai, mas também é um ser humano, né, que erra também, que tem qualidades, que tem defeitos, e está nesse processo aí de transformação, de desenvolvimento eterno, enquanto nós estivermos aqui, né? Que tudo tem sim uma solução, basta a gente querer. Eu achei legal você falar desse desenvolvimento, eu vou trazer aqui a ideia, não vou lembrar a frase, eu ouvi um podcast hoje, e no caso estava se falando de empreendimentos, né, da pessoa começar um negócio, mas a reflexão era algo nessa seguinte linha: se você não conseguir olhar para trás, para a pessoa que você era há 1 ano atrás, há 2 anos atrás, em nenhuma área você tem aquela sensação de caramba, como é que eu fui capaz de fazer uma bobagem dessa naquele momento? É um bom sinal de que você não está aprendendo nada na tua vida. Porque se passou 1, 2 anos e não tem nenhuma área da vida que você vai olhar para trás e falar, caramba, como eu era inconsequente, irresponsável, imaturo. Se em nenhuma área você consegue fazer isso, tá aí um bom indicativo de que você não aprendeu nada e que você precisa repensar a tua vida e começar a aprender alguma coisa, né? Então, é isso. Gente, aqui uma reflexão, estamos aqui com 70 minutos de diálogos, eu tô achando o máximo, que essa parada assim de misturar emoção, experiência de vida, interação familiar e de pensar nas consequências que isso tem na formação das pessoas com quem a gente interage, o impacto que isso vai ter na sociedade, porque essa pessoa segura, insegura, decidida, indecidida, feliz, triste, também convive, né, em relações profissionais, relações acadêmicas, isso vai expandindo nessa grande rede de conexões que é a humanidade. Mas aqui está um pouquinho de reflexão de como pais, homens, podem contribuir aí, né, como seus pais, no sentido não de o homem e a mulher, o pai e a mãe, né, mas era a ideia de pais no sentido do pai na paternidade, como ele pode contribuir no desenvolvimento emocional saudável de suas filhas. Se você tem interesse em se dar o direito e a oportunidade de um autocuidado e se desenvolver, ou mesmo porque você de repente não está bem, está aí lidando com um momento depressivo, ansiedade, você tem uma experiência muito ruim na tua história que te machuca, te amarra, te prende, te angustia, e você fica lá enterrando esse treco dentro do seu coração, procure acompanhamento psicológico, ajuda, tá aí uma possibilidade, a equipe do Projeto Tsuru, @projeto linha baixa, né, underline Tsuru, ou você joga Projeto Tsuru, que é acompanhamento, né, psicológico no Japão, você vai achar a galera... Perdão. Você vai achar a galera e tá aí uma maneira de você se cuidar, tá bom? Se você gosta desse tipo de conversa, não esquece, se você tá no Spotify ou no outra plataforma de áudio, ou mesmo aqui no YouTube, no Facebook, no Instagram, não sei onde você tá vendo, segue, curte, aí você sempre fica acompanhando a Janaína. Normalmente uma vez por mês, ou quando demora muito, uma vez a cada 2 meses, a gente inventa uma desculpa para conversar e gravar episódio. Adoro! E a gente sempre tem por aqui gente conversando sobre isso, desenvolvimento pessoal, sobre esse bem viver no Japão, né, no caso que é o país onde a gente está, como é que a gente vive bem. Por isso que a gente fala aqui que aqui a questão é a gente produzir aqui no podcast boas conversas e sementes de transformação. O que a gente planta aqui é uma sementinha, a gente não está dando receita, a gente não está resolvendo sua vida num episódio de 60, 70, 75 minutos, a gente plantou uma sementinha. Talvez essa sementinha você, menina, que agora é menina ou é mulher, descobriu que você precisa pensar aí a tua história e a maneira como você se enxerga por causa da tua experiência, e você, papai, pode ser que você precise repensar a tua própria história e a maneira como você está sendo parte da história de quem te cerca, né? Um grande desafio na paternidade. Lembrando, YouTube, Facebook e Instagram é @nabecastjp. TikTok e LinkedIn, Carlinhos Vilaronga. TikTok um pouco mais aleatório, LinkedIn, obviamente, uma coisa um pouquinho mais profissional. Vai fazer a sua compra na Amazon, não esquece dos nossos links de afiliado, tanto no Brasil como no Japão. Agora eu vou passar a palavra para a Janaína para ela poder dizer o tchau e a gente vai
se despedir de você que está acompanhando a gente aí no seu agregador de podcast ou aqui durante a gravação ao vivo nas plataformas da Nabecast. Pois não, Chay, né? Pois não. Dozo, né, em japonês. Dozo, muito bom. Carlinhos, obrigada aí pela oportunidade, adorei a nossa conversa. A gente estendeu um pouquinho, né? Porque, enfim, porque é um assunto que dá para a gente falar sobre várias coisas, a gente acaba incluindo outras coisas também, a gente fala de experiências, mas foi muito legal. Você sabe que eu sou suspeita para falar, porque eu gosto bastante, né, de fazer podcast com você. Vou deixar aí o meu Instagram para as pessoas que não me seguem, que é @sijanainashimba. Fico à disposição, né? Qualquer pessoa aí que quiser me perguntar alguma coisa, que quiser de repente mandar mensagem, mais uma vez falando, agradeço aí o Projeto Tsuru pela oportunidade, agradeço você também pelo convite, agradeço as pessoas que estão ouvindo, que vão ouvir também, que estão assistindo, e é isso, obrigada, arigatou. É nóis, é isso, gente. Você que nos acompanhou aqui no YouTube, você que ficou aí, conferiu o vídeo no Facebook, ou mesmo você que está passando aqui no Instagram, algumas pessoas passaram, deixaram um oi, fiquei feliz, teve gente que entrou pela primeira vez, começou a seguir, é sempre legal, né, quando acontece, enfim, o produtor de conteúdo fica feliz quando percebe que tem uma pessoa mais conectada, porque é uma oportunidade mais de bater um papo, de conversar e de plantar sementinhas de transformação na vida das pessoas. Para todo mundo que veio até aqui e ficou até aqui, muito legal, foi bom demais ter você aqui, seja no ao vivo ou no gravado, em formato em áudio ou em vídeo, enfim. E a gente espera você no próximo episódio. Até a próxima. Sayonara! Este episódio foi editado pelo Nabecast. Saiba mais em www.nabecast.jp. Nabecast, conectando pessoas, desenvolvendo amizades, construindo parcerias e compartilhando vida através de podcasts.